Olá, meu nome é Rosane Paiva, mameto de Inquice Menqueçu, matriarca do terreiro afro-brasileiro Menqueçu. Vou me autodescrever para vocês. Sou uma mulher parda, de cabelo castanho escuro, de olhos castanho. Estou usando um turbante cor de prata, uma bata prata com dourado, uma saia branca, um pano da costa branco, os fios de conta do meu pai Ogum, de Pau Oxóssi e de mãe Oxum. E hoje vim falar sobre as línguas e meus convidados, que é meu pai Ogã, meu pai Farodê e o Tata de Inquice, o pai Alossé, um grande amigo, que viemos hoje fazer essa apresentação para vocês. Olá, me chamo Farodê, um homem negro, meia idade, 49 anos, moreno, estou usando uma camisa branca, uns anéis do Oxóssi. Passa a palavra meu pai Carlos Henrique. Oi, meus amigos, meus irmãos, me chamo Carlos Henrique, sou um Tata de Inquice e Alossé, sou branco, cabelos brancos, olhos azuis, uma roupa colorida, bem colorida, porque eu acho que temos que viver uma vida colorida e essa roupa toda colorida. E estamos aqui para fazer esse trabalho que vai ser maravilhoso, falar das nossas línguas e a responsabilidade dessas senhoras. Então vamos começando falando pela... Não é uma das mais velhas, mas eu vou começar pela minha mãe de santo, que é minha mãe Ivonete do Ogum, sobrou a mim, que era filha de seu Siriaco, que é o fundador do nosso axé. Vou pedir meu pai para poder falar sobre ela. Depois temos tia Caçula, mãe Joana, tia Iné, e meu pai o Farodê e o Tata de Inquice vão falar bem sobre elas, que conheceram, conviveram com elas. Meu pai o Farodê é filho carnal de minha mãe de santo e neto, que minha mãe era filha de vó Marina. Então ele tem todo o conhecimento, que nasceu e viveu ali. E aí, pai, me fala um pouquinho aí sobre a luta dessas guerreiras das nossas línguas, do nosso axé Tumba Junsara, que é um axé tão sacrificado como todos os outros, mas o nosso sempre foi muito marcante por conta do sofrimento mesmo delas, né? Mulheres negras de periferias. Não tem como não falar da minha mãe. Acho que a melhor pessoa para falar de Ivonete não tem jeito de ser eu, sou eu mesmo, que gerado. Para falar da minha mãe, eu tenho que começar da minha avó, né? Minha avó Marina Cécia de Anvulo, que foi lá também uma das primeiras a fazer o santo lá em Salvador, com o seu Siriaco. Trabalhou bastante até vir pro Rio, ter uma outra condição de vida, até o nascimento da minha avó. Que minha avó Marina foi mãe de três filhos. Minha mãe, minha tia Sônia e meu tio João. Meu tio João também foi iniciado no candomblé, Ogã também, Ogã do Ogum de mãe Joana. E minha mãe teve uma vida bem sofrida no início, ao ponto de precisar usar o candomblé como um sustento de vida, né? Que minha mãe vendeu mãe Joana fazia... Tem que falar de mãe Joana, é um processo muito grande, mas vou por etapas. Aí minha mãe teve que vender muitas coisas, fazia o tabuleiro, vendia na Central do Brasil junto com minha avó Joana, que foi quem me criou, que eu tenho um amor eterno, acima e além do normal. E daí minha mãe foi tirando o sustento da minha irmã até eu chegar, para comer mais ainda, para ela trabalhar mais ainda. Dando início, sobrou a mim, até tomar a obrigação de 7 anos, até ser mãe de santo, até ter seus filhos de santo, vim para São Gonçalo.
ter uma outra vida, uma outra postura de vida e sempre trabalhando. Quando não era vendendo os acarajé dela, os bolos, essas coisas, era fazendo a unha, fazendo o cabelo, tudo dentro do afro, né? Começou essa onda de fazer cabelo, pentear, reflexo, essas coisas. Então minha mãe pegou muito tudo isso. Então a importância dela dentro da religião já começa dentro do trabalho. Então foi muito prazeroso eu ser convidado para poder falar um pouco da minha mãe. Sem contar as outras línguas dentro do Tumbajunsara que viram minha mãe grávida, tanto de mim quanto da minha irmã. E ajudou muito minha mãe, porque minha mãe foi mãe nova e, né, não teve tanto apoio da minha avó carnal, mas teve o apoio da minha avó Joana, que criou a gente, que sustentou, também vendendo seus tabuleiros. E por aí vai. E elas tinham uma irmandade muito grande, né? Muito. Eram uma só. Então, antigamente, quando se fala antigamente, nós que tivemos o prazer de conhecer, eu conheci algumas, mas elas tinham uma irmandade que hoje não existe mais. Ah, não. Com certeza. Hoje infelizmente, é um dinheiro. Naquela época não. Na minha época de criança, mais novo, né? Se um tá tocando hoje, o outro já não tocava para aquela galera ir lá prestigiar aquele que tava tocando. Exatamente. Pô, era uma parada bacana. Os ogãs eram os amigos, eram mais velhos, né? Quando acabava a macumba, todo mundo ia comer aquela galinha com maionese, farofa e arroz. E a vida parecia ser mais tranquila. Não é esse corre-corre que é hoje. Com Você conviveu muito lá também no Axé, sim, com né? certeza. Me fale aí um pouco delas. Fiquei muito tempo lá também com a Joana, vivia lá com ela também, com o pessoal todo, até porque eu tinha minha mãe pequena, que era esse também, que vivia lá na casa de minha mãe Teodora. Então eu tinha muito trabalho, tinha assim... O encontro que eu tinha era junto das línguas, não só nossa, como as outras línguas de outro axé, porque o que eu achava lindo naquela época, quando elas vieram, e essas coisas a gente já sabia, porque elas nos falavam, sobre a questão delas chegarem na cidade do Rio de Janeiro e uma tá na casa da outra, sendo uma, vamos lá, da casa do Xumaré, do Apó Fonjá, do Engenho Velho, mas cada um do seu axé, uma ajudando a outra. E a casa do seu Diocrécio, né? Ele foi uma das pessoas, o promissor dentro do Angola, do Tumbajussara, aqui no Rio de Janeiro, em Vila dos Teles, onde ele montou sua casa, né, montou sua INSO, trazendo para dentro da sua casa o próprio pai, o próprio avô de santo, que seria o seu siriaco, né, a pessoa que veio para cá e ficou junto deles, junto com todas essas mulheres. Porque aqui a gente tem várias, a gente pode aqui pontuar cada mulher dessa, cada guerreira que a gente teve aqui. Eu cheguei a pontuar aqui algumas que a gente tem, né? Uma das que eu sempre tive muito carinho, tive muito amor, foi a tia Chagui, que não era nossa, era de Salvador, era uma das mais velhas também. Tia Marina, que era um espetáculo, que eu nunca vi uma pessoa, uma voz tão maravilhosa como Tia Marina. Minha avó, tá? Como ela cantava, como era um roxinol. E ainda tinha uma coisa que ele não sabia, mas a Ivonete, como Tia Marina, eram chamadas para tocar candomblé, né? Em algumas casas elas eram chamadas, eram contratadas, e aí ela tirava alguma coisa para o sustento das crianças, em cima do trabalho que ela fazia, porque elas eram obrigadas a cantar em alguns candomblés para poder ter esse sustento. E também tínhamos tia Caçula, né? Tinha, aí também, você, né? Vamos falar de tia Caçula, que foi assim, essas são essas promissoras que a gente teve aqui, que tem nome e renome aqui dentro da nossa cidade do Rio de Janeiro. Muitas vieram de Salvador, né, seguido do seu siriaco. Algumas ainda chegaram a fazer santo, vieram da Bahia, mas chegaram a fazer santo aqui no Rio de Janeiro, né? Temos várias delas aqui. Eu tenho aqui
Tinha a caçula, tinha a Marina, que ele já acabou de falar, mas tem aqui uma listagem tão boa. Tia Iné era do barco de Tia Gamo, que como também tinha um barracão, tinham casas também, fundaram casas aqui no Rio de Janeiro, e que também tinha uma grande importância no nosso candomblé do Tumajuçara, e que tinha essa importância. Tia de Meji, que era do Baloaí, que outros eles chamam que é de Cavungo, né? Também fazia esse grande trabalho. Tia Zezé. Tia Zezé, tia Helena. Doce, né? Olha, a tia Helena era um espetáculo, vivia muito lá também com a tia Marina, que era um pessoal que vivia junto com elas ali. Tinha a tia Céia, que era Tauamim, também que era um espetáculo. Então eu acho que todas essas mulheres guerreiras de Tumajuçara, quando vieram para a nossa cidade, não vieram só para passear, elas vieram para a guerra, porque elas trabalhavam muito, muito, como elas trabalhavam para ter o seu nome aqui dentro. Todas iam para as ruas vender. Tinha a Equed Deja, que era uma EQED que ela não foi confirmada, mas ela era suspensa, né? Pelo orixado, pelo inquice lá do seu Siriaco, do meu avô Siriaco. Ela fazia tudo, vendia cocada em Copacabana, então todos eles estavam ali, mas era uma mulher de respeito. Era uma mulher que todos, era uma EQED, né? Que a gente que chamava de Macota, e que ela tinha um respeito tão grande por todos e por todas. Tinha toda a tia Roximburê também, que era um espetáculo, do Ogum também, que era maravilhosa, a tia Caramutá também, eram pessoas, são nomes dessas mulheres, tia Zunguê, meu Deus. Que a gente não pode deixar se perder. Exato, não podemos, até porque tem nomes, renomes, e tem uma gama de filhos de santos, sim, com seus quase 60 anos, ou umas com 60 anos já de iniciada, e que teve nome lá em Campo Grande, né, que é a tia Zunguê, que foi um espetáculo de mulher dentro do nosso candomblé, também tudo filha do seu Siriaco, né? Tia Jamina também, pô. Tia Jaminajô. Que a Divânia é de antiga, beça. A tia Jaminajô, que era um espetáculo também. Tia Vera, não pode esquecer Tia Vera. Não pode esquecer de Tia Vera. Tia Vera era de uma linhagem mais novada. Meu pai Alacé conhece Tia Vera. Meu Deus do céu, passei muito. Mas Pai Alacé conhece todas.